que você tem o dia 30 para ter ainda prazo nesse ano para ter uma grande mudança na sua vida. Então, hoje é a última chance que você tem de fazer algo diferente num dia 30 do mês, nesse ano, porque no próximo já é virada de ano, né? 31 do mês que vem não dá para você fazer muita coisa. Então, em um mês, dá para acontecer muita coisa, sim ou não? Então, fala para quem está do seu lado, é a sua chance, né? Não precisa falar isso para ele agora, né? Não precisa falar, mas você pode pensar, né? Já que você não fez nada que prestou esse ano, esse mês é a chance, né? Não precisa falar, irmão. Só pensa só, né? Não fez muita coisa esse ano, então esse mês é o último mês, é a chance que você tem. A propósito, amanhã é dia 1º, né? Então, é um bom dia para começar um monte de coisa, mas como você aprendeu, finalizar elas é bem melhor do que começar, não é verdade? Amém. Então, eu pensei em um culto, em um tema que pudesse motivar você a fazer mudanças nesse período. É muito importante isso. Não espere, eu vou esperar o próximo ano. Não espere, pode ser tarde demais para começar. Todas as empresas que trabalham seriamente já se prepararam para o período de férias e para o período de início de ano, ok? Você trabalha numa empresa aí, pode ter certeza, se você for lá no setor de compras, de vendas, de manutenção, já está tudo pronto. Eles não estão esperando 2026 para ver o que vão fazer, está tudo pronto. Espiritualmente também é assim. Nós também precisamos estar à frente. Por isso a série que terminamos não é pense atrás, porque para trás já foi, não tem mais jeito. Agora para frente você pode preparar coisas grandes. A propósito, Deus é aquele que apaga o seu passado, prepara o seu presente e te dá um futuro brilhante. Quem crê nisso? É assim que Deus trabalha, apontando sempre para frente. Então não fique olhando para trás, para aquilo que você não pode mais mudar. Só Jesus pode mudar o seu passado, que é apagando ele e escrevendo uma nova história. Então eu pensei em que tema poderíamos usar, e o tema que surgiu na nossa mente foi esse aqui. A propósito, obrigado a Ana Jordão, que fez essa arte aí, né, Ana? Muito bom. Uma nova estação se aproxima, e é verdade, nós estamos se aproximando de uma nova estação. A nossa conferência fala sobre a mudança de estação. E quem é que muda a estação nas nossas vidas? O homem? As coisas? O dinheiro? Não, quem muda a estação é Deus. O texto em Daniel vai dizer assim, é Ele quem muda o tempo e as estações. Então Deus tem toda a autoridade e poder para mudar tudo em nossas vidas. É o que Ele faz de melhor, muda a nossa história. Então, que nós possamos, nesse domingo, hoje de manhã, a Ana Jordão esteve ministrando e falando sobre isso. Agora à noite você tem a oportunidade também de dar um start na semana da nossa conferência em algo novo na sua vida. Eu não sei o que eu não sei o que você precisa começar, e também não imagino o tipo de circunstâncias que possa estar enfrentando, você possa estar enfrentando. Eu sei as que eu enfrento, eu sei as que eu preciso lidar, mas você, só Deus e você sabe. Então é uma grande oportunidade para a gente começar algo novo nessa noite. Eu quero falar com você sobre um começo, uma nova estação, e para isso eu quero usar uma figura muito conhecida. Pelo menos uma vez no ano eu prego essa mensagem e dou atributos, aspectos para que você coloque em prática na sua vida. E claro que eu também quero fazer isso, colocar em prática na minha história, cada vez que ministro sobre isso. E eu quero usar o personagem muito conhecido chamado Jacó. Então, Jacó é o patriarca do povo de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, se você quer pensar sobre o povo de Deus, e nessa noite, como de manhã temos muito povo de Deus aqui, então, se você quer pensar sobre o povo de Deus, você tem que pensar sobre Abraão, Isaac e principalmente sobre Jacó. Por que mais sobre Jacó, pastor? Não só sobre Abraão, que é o pai da fé, porque Jacó tem muito mais a ver com a gente do que Abraão, porque na verdade nós somos muito mais usurpadores e muitas vezes pessoas que desistem dos seus alvos do que alguém cheio de fé, não é verdade? Quem conhece alguém cheio de fé e diga amém. Agora, quem conhece alguém cheio de fé e que vive desistindo, diga amém. A gente cutuca assim, fala, irmão, que você conhece alguém assim, eu estou cheio de fé, mas estou desistindo. Eu não entendo isso aí não. Os crentes me deixam doido, irmão, porque as pessoas falam, pastor, eu creio que Deus vai mudar, mas eu estou a ponto de desistir. Eu falei,
estou entendendo mais nada não, esse aqui está muito difícil para mim. Mas olha só, entender sobre Jacó vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Por quê? Porque Jacó é conhecido biblicamente, historicamente, como alguém que trapaceia, alguém que tem dificuldades com a verdade, alguém que tem dificuldade em manter a sua palavra. Então, quando você olha para isso, é claro que você não se identifica, mas algum vizinho seu, você está identificando alguém que fracassa, alguém que desiste, alguém que rouba, seja lá o que for de alguém. Claro que a gente não faz isso, mas alguém que você conhece faz. Mas Jacó identifica muito conosco. Por quê? Porque se Deus escolheu Jacó para fazer parte da linhagem do povo dele, quanto mais a eu e você, para podermos viver a eternidade com ele. Se você crê assim, diga amém. Ao invés de dizer amém, diga muito obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu Jacó para provar que todos nós temos oportunidade de mudança e fazer parte do propósito do Senhor. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. É o mais fácil de achar. É ou não é, Tiago? Quer ver? O Tiago já achou lá. Pode colocar na tela, Tiago. Olha lá, Gênesis. Pois é, só que não é isso aí. É 28:15. 28:15, Tiago vai colocar lá para nós. Versão NVI. Está lá, ó, 28:15. Olha só. Talvez você esteja passando por um dia tão difícil, ou por um ano tão difícil, por uma semana, um mês. E olha que palavra maravilhosa, Deus, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, é palavra de Deus para você, amém? Então, olha o que Deus está falando. Eu estou com você e cuidarei de você. Vou falar de novo, Deus, eu acho que eles não entenderam. Eu estou com você, eu cuidarei de você. Aonde quer que você vá, eu o trarei de volta a esta terra. Uau! Isso aqui é poderosíssimo, porque quando você conhece o contexto do que está acontecendo com Jacó aqui, né? Se você sabe, se você não sabe, Jacó está fugindo do seu irmão. Por quê? Porque ele enganou o irmão, trapaceou, né? Usurpou algo do irmão, e agora ele está tendo que fugir. E na fuga dele, Deus fala com ele. Sabe por que às vezes algumas pessoas me procuram e dizem assim: eu quero voltar para Jesus, pastor, mas o que eu fiz é muito grave. Está aqui o texto que você precisa saber, o texto que você precisa conhecer. Quando você erra e falha, e quem nunca errou e nunca falhou, não é verdade? O texto que você precisa conhecer na Bíblia, está no início da Bíblia. Está no início para quê? Para que você saiba que desde o começo Deus tem um plano de restauração na sua história. Para que você saiba que desde o início Deus não abre mão de você. Ele te ama e vai permanecer acreditando até que você volte. Olha o que ele diz: não importa para onde você foi, eu não sei para onde você foi, eu sei para onde eu fui, e ele me resgatou. Não importa que tipo de atitude, comportamento você tem tido, para onde você for, eu vou te trazer de volta. E ele termina dizendo: não te deixarei enquanto não fizer o que te prometi. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu, amém? A Bíblia vai dizer que Ele é fiel para cumprir e fazer infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Se tem alguma coisa que você pensa que Deus pode fazer por você, Ele vai além. Se tem alguma coisa que você pediu, esperando que Deus faça, creia, Ele vai além disso. E esse texto mostra o compromisso de Deus com Jacó. E todos nós somos um pouco Jacó, alguns muito Jacó. Somos todos. Então a história de Jacó é a base do que eu quero falar sobre algo novo nessa noite. Então, para entender um pouco a história dele, a história de Jacó é a história que começa com ser contada antes dele nascer. E é muito interessante porque nos nossos dias, toda mulher que está grávida faz ultrassom já, desde as primeiras semanas, e já descobre, o filho é isso, é menino, tal, já descobre quase tudo antes de nascer. Como é que vai ser? Nariz, a boca, tudo. Naquele tempo não tinha isso. Mas a Bíblia é tão séria e ela é tão completa que ela mostra o tipo de um ultrassom antes do tempo. Não tinha lá o gelzinho, a maquininha de passar. Você não sabe o que é isso, Jéssica? Não adianta você ficar balançando a cabeça assim. Nunca fez ultrassom? Entendeu? Então olha só, a Bíblia vai relatar que mesmo sem ter a maquininha do ultrassom, o gelzinho da ultrassom, a Bíblia diz assim: Jacó e Esaú estão numa batalha dentro do ventre da sua mãe. Há uma batalha dentro do ventre, quem nasce primeiro, quem nascer primeiro, eles estão lutando. E a Bíblia diz que ao nascer, Jacó sai agarrado no pé do irmão Esaú, e ele nasce em segundo, e ele vai lutar a vida inteira para ser primeiro. Eu não sei se você é irmão mais novo como eu,
Quem aqui é irmão mais novo? Deixa eu ver. Né? Você não... Era duro nossa fase, não era duro, irmão? Era duro. Pior ainda é ser irmão do meio, que daí tá lascado. Quem é irmão do meio? Deixa eu ver. O pai nem sabe seu nome, irmão. O pai e a mãe falam, como é que é aquele menino que vem aqui em casa de vez em quando? É o filho do meio. O filho do meio é esquecido, irmão. Porque o mais velho fica dando trabalho, dizendo assim, você só pensa no mais novo. O mais novo quer toda a atenção e o do meio. Ele está lascado. Então, Jacó agarrado ali, e ele vai lutar a vida inteira para tentar tomar o lugar do seu irmão. É incrível porque quando Jacó e Esaú crescem, Jacó se aproxima mais da mãe, Esaú é mais ligado ao pai, e Jacó quer a primogenitura. Por que ele quer? Porque para ter mais direito, para ter mais bens, para ter mais a bênção também do pai, e ele quer aquilo. E um dia o irmão dele, Esaú, agora eles estão grandes, e é interessante porque quando nós lemos essa história, pensando nos dois irmãos grandes, eu sempre pensei assim, eles deviam ter 28, 29, 30 anos, porque é a idade que o israelita se considera adulto, né? Nos nossos dias aqui, com 13 anos já quer ser adulto, não é verdade? Mas lá não, lá é com 30. Então eu pensava nisso, mas a história conta que é com 77 anos. Ô louco! 77 anos que ele engana o seu irmão e agora ele tem que fugir. Irmão, com 77 anos nós estamos erguendo a mão para Deus levar nós já, não é verdade? Já está na hora, né? Então, mas naquele tempo não, eles viviam muito mais anos. E agora Jacó com 77 anos, alguém podia dizer nesse tempo, né, já um senhor de idade, dando trabalho assim. Não, mas ele era um jovem para aquela época. Ele engana seu irmão, o irmão dele quer matar, porque não era muito convertido, não era da Zoe, devia ser de outra igreja. Ele queria matar o irmão. Então Jacó agora tem que fugir. E é sobre... Cadê o texto? É sobre esse texto aqui, e sobre todo esse contexto, que esse texto que é escrito, mas é falado para Jacó. Qual é a pior estação que você já viveu? Qual é o pior momento da sua história, se é que você é capaz de lembrar? Jacó está passando pelo pior momento. Ele tem que fugir, ele tem que deixar tudo para trás, tudo que ele pensou em conquistar agora está para trás. Sabe, ele é um personagem que lutou desde o seu nascimento. Você vai encontrar histórias de pessoas que diziam, pastor fulano, sei lá seu nome aí, ele diz assim, desde quando eu nasci eu tive problemas, eu tive dificuldades, eu lutei desde quando nasci. É a história de Jacó. Jacó tem que nascer agarrado no pé do irmão, dizendo assim, eu não vou dar chance, se você bobear eu tomo isso de você. Sabe, Jacó é aquele que luta para tentar ocupar um lugar que talvez não foi dele legitimidade. Por legitimidade não é, mas ele fala, o meu irmão faz pouco caso disso, eu não, eu honro a presença de Deus. É por isso que quando você encontra na igreja, alguém que entra na igreja, faz um mês, um ano, a propósito, quem está aqui um ano? Olha, você encontra pessoas com um ano, e encontra outros com 10 anos, 20 anos, e a consideração de Deus não é por tempo de igreja. Se você está aqui durante um ano, um mês, e tem buscado Deus fervorosamente, você recebe dos segredos e da intimidade do Senhor. Alguém diga amém. Isso tem que fazer sentido, porque senão a pessoa entra na igreja e ele fala assim, entrei agora, daqui uns 20 anos eu vou ter a experiência. Não, a experiência é diária, você pode crescer e avançar, dependendo da sua busca com Deus, daquilo que você gasta, das suas prioridades. Jacó nasce em segundo, mas vai lutar a vida inteira para tentar ser primeiro. E o que ele faz? Ele engana o seu irmão. E como é que ele engana o irmão? É interessante porque, quem já enganou o irmão aqui ou a irmã? Deixa eu ver, quem já enganou? Pensa aí como é que você fez. Dá muito trabalho enganar irmão, não dá, irmão? Dá muito trabalho. Eu me lembro de algumas aqui que eu enganei meu irmão, mas não posso contar porque ele pode estar assistindo. Mas olha só, Jacó tem uma grande ideia. O irmão dele está cansado, está trabalhando no campo, e o irmão dele está subindo agora de final da tarde. Já passou no final da tarde assim em algum lugar e sentiu o cheiro de janta? É sobre isso, entendeu? Você passou o dia inteiro naquele jejum, se consagrando, e agora passa. Jacó pensa, eu vou fazer uma comida. Que jeito mais fácil de ganhar o coração de alguém, se não é pelo estômago? Ele falou, vou fazer uma comida. Mas olha a ideia de Jacó. Sabe o que ele faz para o irmão dele comer? Lentilha. Tá, quem aqui gostaria de comer agora um prato de lentilha? Deixa eu ver aqui. Não sei por que Deus não leva esse tipo de gente logo, né, irmão? Imagina, né? Comer lentilha uma hora dessa, irmão, né? Mas olha só, Esaú era que nem você, desprezava as coisas boas da vida, gostava de lentilha, e ele quer comer uma lentilha. Você ficaria surpreso
pelo que as pessoas trocam a santidade, você ficaria surpreso quando estão cansadas. Então, cuidado com o cansaço físico, espiritual, emocional. Jacó fugiu, e ele enganou seu irmão e teve que fugir. Agora, ele foge contra tudo que vem contra a história dele. Alguém que agora está longe da família, alguém que tem que viver distante porque o irmão quer matar, e ele foge. Vai morar com um tio que é trapaceiro. Todo mundo tem um tio trapaceiro, não tem, né? Ele vai morar com um tio. Ele agora se torna praticamente escravo desse tio. Mas ele tem uma promessa. Qual é a promessa? No finalzinho ali: não te deixarei enquanto não lhe fizer o que lhe prometi. Ele tem uma promessa. E contra todas as probabilidades da história da vida dele, sabe, eu não sei qual é o tipo de história que você carrega. Eu não sei se é familiar. Talvez você perdeu seus pais, talvez você perdeu sua mãe, seu pai, talvez você perdeu a família. Eu não sei o tipo de dificuldade. Não adianta, irmão, no calor, só lá no verão, os caras colocaram o ar-condicionado lá. A propósito, o ar-condicionado está sendo instalado lá já, irmão. Vai ser 7 graus negativo lá, para nós não suar. Então, eu não sei qual é o tipo de dificuldade que você enfrentou até chegar aqui. Mas olha que interessante, independente do tipo de luta, independente do tipo de problema, independente do tipo de, sabe, de perseguição que você sofreu, do tipo de ofensa que você passou, do tipo de traição, não importa, o tipo de trauma que foi gerado na sua infância, no seu casamento, na sua vida relacional, na sua vida financeira, talvez você foi trapaceado, alguém te trapaceou e você perdeu tudo. Independente do que possa ter acontecido com você, durante a sua história, alguém pode ter dito assim: não sei se essa pessoa vai conseguir, não sei se ele vai chegar ao final. Mas olha só, assim como Jacó, todo mundo olhou para ele: esse menino não tem jeito, esse cara não tem jeito, olha o que ele é. Talvez a história dele, no lugar de onde ele saiu, era o que falavam, era o que contavam, diziam assim: isso aí não muda. A gente já conhece esse tipo é dos piores tipos de espécie que possa existir. Eu não sei qual é a sua história, mas como Jacó, a Bíblia diz que ele volta para o lugar de onde Deus prometeu. Então uma coisa precisa ficar clara para mim e para você: se Deus prometeu algo sobre a sua vida, se Deus prometeu algo sobre a sua família, se tem um cuidado, se você olha e fala assim: pastor, mas eu nem crente sou, eu não sou nem da igreja, como é que é esse negócio de promessa? Escute, há uma graça preveniente que é derramada sobre a sua vida, mesmo quando você não entende nada sobre Deus, Deus está guardando a sua história. E você pensa assim: como eu suportei isso? Como eu consegui passar pela perda disso? Como eu enfrentei esse trauma? Você não sabe, mas Deus te deu força, Deus te deu capacidade para isso. E não importa o que disseram sobre Jacó, ele conseguiu. E quer saber de uma coisa? Olha aí você aqui hoje, 2025, 30 de novembro, contra todas as probabilidades, contra todas as previsões, você conseguiu. Será que você pode olhar para alguém que está do seu lado e dizer assim: você conseguiu? Não, será que você pode ser melhor e dizer assim: você conseguiu? Sendo melhor ainda, será que você pode dizer glória a Deus porque ele conseguiu? Glória a Deus porque ela conseguiu. Se você for maluco por Jesus, será que você pode aplaudir a ele e dizer assim: muito obrigado, eu consegui, cheguei até aqui. Sabe no que eu penso? Eu sempre penso naquela história que as pessoas falam: tadinho, não era nem para estar vivo. Quando eu nasci, minha mãe conta que eu cabia numa caixinha de sapato. Até hoje eu não sei como é que ela descobriu isso. Não é verdade? Como é que ela descobriu que eu cabia numa caixinha? Ela me colocou numa caixinha para ver se cabia. Mãe, eu tenho um trauma até hoje. Não posso ver caixa de sapato. Estou brincando. Olha só, eu não sei. Mas o mais importante de tudo, você chegou até aqui. Porque talvez você foi diagnosticado com uma doença. Talvez alguém disse assim: esse aí não passa da primeira semana. Esse aqui não vai vencer, isso aqui não vai, sabe, olha só você aqui, Deus está cumprindo o que prometeu. Eu vou falar de novo, Deus está cumprindo o que prometeu. É incrível, Jacó conseguiu, eu e você também. Depois de 40 anos, Jacó retorna para casa. 40 anos. Talvez você está pensando: será que vai demorar 40 anos? Eu não sei. Eu sei que Jacó demorou 40 anos, mas você, a nossa história, eu não sei como vai ser. Sabe,
O problema sobre uma nova estação, é que às vezes nós queremos entrar numa nova estação carregando toda a história, ou melhor, o histórico. Você lembra, eu quando estudava, né, mudava de colégio. Eu não sei porque que mudavam eu de colégio. Os professores falavam assim, ele não pode mais, deve ser porque eu era muito inteligente, né? E aí eu estava muito à frente da turma, eles falavam assim, põe ele no outro colégio que é melhor. E eles me mudavam de colégio, mas quando mudava de colégio, quem é que mudou de colégio? Deixa eu ver, na quinta para oitava, né? Era tudo que nem eu, né? Ninguém queria você nos colégios. Aí, eles falavam assim, tem que trazer o histórico. Irmãos, esse tipo de histórico é legal você ter, mas sabe, a maioria das pessoas hoje que nós convivemos, carrega um histórico emocional, um histórico familiar. Não, porque o meu avô, meu irmão, se o seu avô, o seu pai, eles não foram referências para você, você não precisa sofrer carregando esses traumas. Deus pode mudar a chave na sua história, na sua vez, e mudar a sua geração. É a partir de você, daqui 30 anos, ninguém vai se lembrar do que aconteceu, das coisas que você ou a sua família fez, porque daqui a 30, 40 anos a sua história vai tomar conta de toda a história da sua família, porque Deus vai mudar o destino da sua casa através de você. Agora, o grande problema da nova estação é tentar entrar nela, carregando o peso da antiga. Jacó, 40 anos depois, está voltando, e ele tem tudo o que Deus prometeu, tudo, mas ele não está curado num relacionamento com o seu irmão. Sabe, a questão emocional, e principalmente ligada ao perdão, é uma das causas que eu acredito que vão levar mais pessoas a se decepcionar no dia do acerto de contas com Deus, porque muita gente pensa que não perdoar não é pecado, mas a Bíblia diz assim, Jesus diz, se você perdoar quem te ofende, eu também perdoarei as suas ofensas. Grave isso, escute isso. Não vai ter justificativa, porque você serviu no ministério, porque você veio na conferência. Não, a justificativa é, você perdoou o seu irmão, você perdoou os seus pais, você perdoou o seu ofensor, e você vai dizer assim, ó, perdoei quase todos, mas teve 2 lá que era terrível, eu preferi deixar quieto. Não, você precisa lidar com isso. O grande segredo da ação de Deus nas nossas vidas, é o segredo da ação de Deus na vida de Jacó. Jacó está voltando para casa, totalmente abençoado financeiramente, ele está bem financeiramente, ele está muito rico, ele tem gado, ele tem cavalo, camelo, ele tem servos, ele tem muito dinheiro, ele tem muitos bens, na questão familiar, muito bem resolvido, ele tem muitos filhos. Então naquilo que muitas vezes nos prende, Jacó está maravilhosamente bem, mas tem um problema não resolvido, algo que ficou para trás, e agora ele está voltando 40 anos depois, ainda traumatizado, lidando com essas coisas. Eu não sei quanto tempo você está lidando com algumas circunstâncias da sua vida, eu não sei quanto tempo você está lidando com algum tipo de área de fragilidade. Eu não vou chamar de pecado, porque eu não quero que você se ofenda nesse culto, sabe, mas a falta de perdão é o grande segredo da condição de poder viver uma vida de forma satisfatória na presença do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, nós olhamos para Jacó e percebemos que, apesar de estar bem financeiramente, na questão familiar, Jacó não consegue perdoar e se perdoar pelo que ele causou ao seu irmão. Agora, o grande segredo nisso é de que quem carrega a culpa, muitas vezes, durante anos, pensa que quem está vivendo de forma ofensiva pelo que eu fiz ou você fez, pensa assim, quando eu encontrar aquela pessoa, ela vai estar tão ferida e magoada como eu. Quando eu encontrar ela, eu vou ter que me reconciliar, e você fica trabalhando anos e anos, travado na sua vida, travado no propósito de Deus. Por quê? Porque você não conseguiu liberar perdão para a pessoa e para si mesmo. Jacó, depois de 40 anos, agora ele volta. 40 anos, quem concorda que é muito tempo? É muito tempo. Mas ele não se sente abençoado. Qualquer um se sentiria. Qualquer pessoa se sentiria, porque conseguiu sucesso financeiro, conseguiu sucesso profissional, conseguiu sucesso familiar. Qualquer pessoa se sentiria assim. Mas quem não libera perdão não consegue.
apesar de conquistar algumas coisas, apesar de avançar em algumas áreas, não consegue. Por quê? Porque tem algo não resolvido. E a seriedade do perdão na Bíblia é tão grande, que a história de Jacó é colocada aqui, e o que marca a história dele é, ele tem um acerto de contas com seu irmão, 40 anos depois. O que Deus quer revelar para mim e para você, o que Ele quer mostrar para mim e para você, é de que isso é algo muito sério, que precisa ser resolvido. Naquele tempo não tinha WhatsApp para mandar uma mensagem, então ele teria que voltar e lidar com seu irmão. 40 anos depois, ele chega para lidar com seu irmão. Gênesis 33, 4 e 5, enquanto você acha aí, Gênesis 33, 4 e 5. O encontro de Jacó com Esaú. Olha que coisa interessante. Na cabeça de Jacó tem uma grande confusão para ser resolvida, porque Esaú queria matá-lo. Ele fala, quando ele me encontrar, ele vai querer me matar. Ele deve ter feito judô, se preparando para esse momento. Mas olha o que acontece. Esaú, põe o 34, o 3. Ele mesmo passou à frente deles e curvou-se até o chão 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Olha só, Jacó, percebe que ele não perdeu ainda aquele espírito dele de dar jeito em qualquer coisa, da maneira dele? Porque quando ele vê o seu irmão, ele dá 7 passos e se ajoelha, dá 7 passos e se ajoelha, dá 7 passos e se ajoelha. O que ele está querendo dizer? Ó, como eu sou humilde, ó, como eu estou me humilhando. Ele faz isso, porque ele está pensando o quê? Meu irmão está com raiva de mim, 40 anos depois. Se fosse uma mulher, elas lembram, irmãos, né? Minha esposa lembrou de uma viagem que eu fiz em 2018 com ela, porque em 2018, eu falei, o que ano? 2018, irmã, 2018 já faz muito tempo, não dá para mudar mais. Mas Jacó está achando que o irmão dele lembra. Mas olha o que acontece, põe o 4 agora. Esaú correu ao encontro, deu uma voadora, é isso que está ali não? Deu um mata-leão. Esaú correu ao encontro de Jacó, agarrou-lhe, nessa parte, se fosse na outra linha, né? Agora ele vai matar. Agarrou-lhe o pescoço, abraçou e o beijou, e ambos choraram. Jacó tinha problema, mas não era com Esaú. Jacó tinha problema, mas não era com o anjo que ele luta lá no vale do Jaboque. O problema de Jacó era com quem? Com ele mesmo. Ele tem uma mentalidade de que as coisas estão presas. Há 40 anos atrás, tudo novo se fez, a história foi mudada. Ele sai dali como fugitivo, e agora Deus traz ele de volta, com tudo que ele sonhou, porque é assim que Deus faz. Deus, a Jéssica Milena falou aqui, Deus não vai ficar devendo nada para mim e para você. Sabe, muitas pessoas têm problemas com a igreja, problemas com ofertas, com isso. Eu digo todo culto, eu digo isso aqui, você não precisa fazer isso. Essa igreja não é sustentada por dízimos e ofertas, ela é sustentada pelo poder de Deus. Se você não fizer, outros vão fazer. Mas sabe qual é o grande problema? É que você está preso em algo tão pequeno para Deus. Deus não está nem um pouco preocupado com valores, tanto que Ele faz uma cidade eterna, Nova Jerusalém, e Ele diz, as ruas são ruas como de ouro, naquilo que você vai pisar lá. Hoje, o homem corre atrás do ouro, dos valores, do dinheiro. Deus está dizendo, o que tem valor para você aqui, lá no céu não vai ter valor nenhum, porque a experiência nossa no céu é estar com Deus todos os dias, e viver a eternidade com Ele. Jacó está preocupado, e ele saiu, e 40 anos depois, tentando resgatar tudo que ele pensava que a primogenitura daria. Deus está falando assim, se você andar nos meus caminhos, e seguir os meus preceitos, eu te darei tudo o que você precisa. Não precisa roubar o seu irmão, Jacó. Jacó não precisa fazer isso de novo. É por isso que Jacó se torna patriarca, porque Deus vai revelar através da vida de um homem tudo o que Ele quer fazer na nossa história, tudo o que Ele pretende fazer na minha e na sua história. Não importa a sua descendência, não importa de quem você foi neto, pai ou filho, não importa. Não importa de onde você saiu, do tipo de religião, do tipo de contexto, isso não importa para Deus.
O que Deus quer fazer é mudar a sua história, e tudo aquilo que te prendeu durante toda a sua história, descansa no Senhor, deixa, Deus vai restaurar. Não, pastor, porque precisa, alguém tem que ensinar a lição para aquela pessoa. Não precisa, quer dizer, precisa, mas vai ser Deus, não vai ser você. Você não se dobra da mesma maneira, você não reage da mesma maneira. Quantos são casados aqui? Deixa eu ver. Não precisa erguer a mão agora, mas com certeza você já teve um problema que se tornou às vezes um problema até sério, apenas por opiniões diferentes. Eu penso de uma maneira, você pensa de outra. Sim ou não? Sim. Agora olha só por causa disso, às vezes surge a terceira guerra mundial numa casa. Por quê? Porque alguém está pensando, vamos fazer isso, não, eu acho melhor fazer aquilo. Sabe, a maioria de nós arruma confusão em coisas que Deus está dizendo, eu cuido disso, eu arrumo isso, eu conserto essas coisas. Jacó, quando encontra o seu irmão, percebe que ele estava preso no passado. A luta não era com Esaú, a luta não era com Deus, a luta era consigo mesmo. Ele volta para Canaã, e o irmão agora, tudo aquilo que ele estava com medo, o irmão diz assim, eu não preciso. Jacó quer dar animais de presente, ele fala assim, não preciso. Jacó quer entregar servos, olha, eu tenho muitos servos, ele fala, não preciso, Deus tem me abençoado. Então tudo aquilo que Jacó esperava ofertar na vida de alguém, ele está dizendo, Deus já me deu, Deus já me entregou. Então agora Jacó habita na terra de Canaã. Deus disse para ele, você vai voltar, porque eu vou te trazer de volta. E habitando na terra de Canaã, seus filhos estão ali, e ele está morando agora e habitando, e ele volta para essa terra, e entenda que ele enfrentou uma crise a vida toda, para conseguir voltar para esse lugar de crise, para ter que enfrentar algo ainda maior. Porque talvez se a gente olhasse para a história dele e dissesse assim, não tem nada de pior que possa acontecer na vida desse rapaz, não tem nada que possa acontecer pior do que já aconteceu. Mas quando ele volta para Canaã, a família dele se mete numa confusão gigantesca. O texto, eu vou achar aqui para você, não precisa colocar na tela, e você também não precisa abrir, eu vou contar esse texto para você, mas se você gosta de anotar, Gênesis 34, do versículo 5 em diante. Jacó tem uma filha, o nome dela é Diná, e ela se envolve com um rapaz, na verdade, ela é agarrada por esse rapaz, o nome dele é Siquém, ele é um príncipe da terra, e ele força ela a ter relação com ele. Só que, diferente de muito homem dos nossos dias, ele fala assim, não, eu amo você. Você pensa assim, não, mas é algo muito grave. Bom, mas naqueles tempos era um pouco diferente o contexto de relacionamento do que nós pensamos hoje. Então, quando Siquém vai até Jacó com seu pai, Amor, o pai dele chama Amor, ele vai lá e fala assim, meu filho está apaixonado. É uma história linda, de tragédia, daria um bom filme. O menino ama ela, de verdade, ela também. E agora ele diz assim, não, já que meu filho errou, nós estamos aqui dispostos a pagar o preço, e nós queremos acertar essas coisas. Olha que coisa valorosa, pensa nos nossos dias isso, é difícil, o pai nem se interessa, não, meu filho é ele que se vire lá, não, o pai dele foi lá e disse assim, olha, nós estamos aqui, nós queremos acertar, e estava tudo certo, mas os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, eles falam assim, isso não é certo, nosso pai não pode fazer esse acordo. E sabe o que eles fazem? Eles enganam aquele povo e matam quase todos os homens daquele povo, inclusive o que seria marido da Diná. Quando Jacó fica sabendo que os filhos recém-chegados na terra arrumaram confusão, ele fala, nunca acaba o problema na minha vida. Eu não sei se você já disse essa frase, meu Deus, não tem um dia de descanso, todo dia tem um problema, todo dia aparece um BO novo. Jacó está dizendo assim, o que vocês fizeram? Agora todo o povo desse lugar vai vir contra nós e vai nos matar.
Então Jacó agora não tem saída. Ele está no lugar onde Deus disse que ele estaria. Deus cumpriu, trouxe ele de volta, sim ou não? Trouxe. Só que agora, ao invés de viver a melhor fase da vida dele, ele vai enfrentar o pior problema. Porque o problema com o irmão ele resolve. Só que agora ele tem um problema com o povo da terra. E ele vai fazer o que todo crente devia fazer. Jacó então vai orar. Ele vai orar a Deus. E é interessante porque nós precisamos entender que toda vez que uma estação nova se aproxima, Deus vai fazer com que a gente resolva as nossas crises antes de entrar em uma nova estação para a nossa vida. Então tudo que tem enrolado na sua história, se você entende que Deus tem algo novo para você nesse tempo, escute, Deus vai fazer com que você resolva. Sabe aquela pessoa que você odeia, tem ódio, você vai encontrar ela no corredor do mercado, e Deus fala assim, misericórdia, Deus, é Deus, ele fala, é eu mesmo, é eu, estou colocando, sabe aquele parente que você odeia, não você é crente, mas quem conhece alguém que tem problema com parente aqui, deixa eu ver, erga a mão assim, cutuca assim, você tem parente, tem problema, aquele parente vai na festa do final do ano, você não convidou, mandou convite para todo mundo, vai ter um churrasco aqui de final de ano aqui na minha casa, mas você não mandou para ele, ele vai aparecer lá, e você fala assim, meu Deus, você pode ser o diabo, Deus fala assim, não, é eu, trouxe ele aqui, você vai ter que resolver, senta aí antes desse churrasco, pede perdão, se acerta, escute, Deus vai resolver as nossas crises antes de nos colocar em uma nova fase, você devia anotar isso, porque esse final de ano pode ser diferente para vocês, você vai falar assim, por que eu fui naquele culto, agora eu vou ter que resolver esse negócio, vai ter que resolver, principalmente com aquele rapaz, como é que é o nome dele? Serasa, tem um outro também que chama Procon, vai ter que resolver com esses dois também, eles vão ligar lá para você, com uma oferta, 98% de desconto, aproveite e resolva. A propósito, não resolva um problema, irmão, eu vou falar isso aqui, porque tem gente que fala assim, pastor, glória a Deus, eu falei, o que foi? Aleluia, o senhor acredita que tinha uma dívida de 20 anos, eu falo assim, 20 anos com a dívida, você vinha lá falar comigo, você era um bom crente, tinha uma dívida de 20 anos, mas esse ano eles ligaram, deu 98% de desconto, eu quitei, aleluia, aí ele vai no outro final de semana, na Black Friday, faz tudo de novo, a propósito, não faça nada, só pague o que você está devendo esse ano, alguém diga amém aí, Deus vai te dar a oportunidade, só paga, ok, Deus vai resolver as nossas crises antes de uma nova fase, alguém diga amém. Então, o que Jacó faz é orar, e ele vai orar e fala assim, Deus, o que eu faço agora? Qual é a saída que eu tenho? Ele está em pânico, ele está desesperado de novo, sabe, tem muita gente que vive assim a sua história, não tem um dia de paz, não consegue dormir tranquilo, é preocupação com os filhos, preocupação com as finanças, preocupação com o emprego, preocupação com um monte de coisa, e está preso. Deus quer mostrar algo novo para você, Ele está dizendo, se você cuida daquilo que é propósito para a minha vida, para a sua vida, eu cuido das suas coisas. Então, nunca se esqueça do que Deus prometeu para você num dia de luta, nunca se esqueça do que Deus prometeu para você no secreto, num dia de adversidades, num dia de tempestade, nunca se esqueça que Ele prometeu cuidar de você, alguém diga amém aí. Sabe, Jacó tinha se esquecido, depois de 40 anos lidando com circunstâncias, ele resolveu o que ele achava que tinha que resolver, e aí ele diz assim, agora eu estou tranquilo, mas uma luta maior ainda aparece, um problema ainda maior é diagnosticado, e ele fala, e agora? E Deus força Jacó a voltar a buscá-lo, e Jacó agora diante da luta, busca a Deus. E aí, é interessante porque, eu não sei se você tem o costume de orar diante dos dias difíceis, eu não sei se você tem o costume de orar diante das lutas e adversidades, ou se você tenta resolver sozinho. Se você tenta resolver sozinho, ok, porque resolver sozinho também vai te gerar mais problemas, e no final das contas, você vai ter que procurar Deus. Então não se preocupe, pastor, fulano está tentando resolver sozinho, deixa, você avisou ele que não ia dar certo? Avisei, então deixa, porque até isso, Deus vai usar para te atrair de volta, até isso. Então agora Jacó está orando a Deus,
E Jacó é o patriarca, ele não sabia ainda, mas seria o patriarca de toda a nação de Israel. Ele tem uma aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com ele, dizendo: eu vou cuidar de você, eu estarei com você, eu cuidarei, tudo que eu prometi, eu vou cumprir. Só que agora, diante de uma luta que parece maior, porque a verdade é que quando alguém está passando por um problema e compartilha com você, e se você não é alguém de fé, para dizer assim: Deus tem uma promessa, diante desse problema seu, Deus vai trazer uma resposta poderosa. Se você não é alguém cheio de fé, a resposta que você dá é: você está passando por isso? É que você não sabe o que eu estou passando. Toda vez que você conversar com alguém e compartilhar da sua luta, e essa pessoa começar dizendo: mas olha, o que você está passando, deixa eu dizer, o que eu estou passando, fala assim: obrigado, vai embora. Não dá atenção. Você vai sair pior do que você chegou. Porque além de carregar o seu, ela coloca o dela sobre você, coloca o dele sobre você. Aí você sai mais pesado do que você chegou. Então, quando você começar a compartilhar, espere que alguém diga assim: eu quero te ouvir, porque eu sei, ouvindo você, no meio de toda a sua crise, Deus vai me dar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Quem crê nisso? É sobre isso que eu espero, irmão. Eu não espero que alguém chegue para mim e fique só falando: porque está muito difícil, está muito difícil. Não, Deus tem um plano, Ele não vai falhar. Não vai falhar. Está tudo no controle dele. Jacó tem a sua vida controlada por Deus, e agora ele ora e fala: Deus, o que eu faço? E é incrível, porque eu já fiz esse tipo de oração. Você também já deve ter feito. E o que a gente espera é Deus, como um pai, olhar para mim e para você e dizer assim: eu vou resolver isso, filho. Eu vou te levar, como o Salmo 23 diz, por águas tranquilas. Eu vou te levar por lugares aonde você possa olhar e dizer assim: que lugar maravilhoso. Aquele lugar que eu estava não era o lugar de Deus, esse aqui é o lugar de Deus. A gente espera que Deus vai fazer isso com a gente, mas na maioria das vezes não é esse caminho que Deus nos leva para nos ajudar. É o contrário. Parece que Ele nos leva ainda num lugar mais perto do precipício, para que a gente aprenda ainda mais a confiar nele. Aguarde, porque às vezes, antes de melhorar, as coisas pioram. Antes de melhorar, às vezes, as coisas pioram. O segredo de saber isso é o que muito cristão não carrega, porque a gente quer saber de vitória no deserto, a gente quer saber do deserto virando isso, a gente quer saber de rocha dando água, a gente quer saber dessas coisas. Mas lembra, Deus tem um plano novo para mim e para você, e Ele espera de mim e de você maturidade. Então, o que eu posso aprender no deserto, ainda que ele não mude, ainda que ele continue no deserto, o deserto pode não mudar, mas internamente eu estou mudando. Talvez eu não encontre a saída na primeira porta, mas quem sabe eu aprenda a procurar mais em Deus. Quem sabe esse desafio novo, essa luta, esse problema, é o que Deus espera que eu aprenda a confiar nele, para que no tempo oportuno, das portas abertas, a quem crê aí diga amém, no tempo em que Ele trouxer chuva abundante, eu saiba considerar Deus como aquele que faz, porque Deus escolhe Jacó para fazer parte da fundação do seu povo, para que eu e você possamos entender de que se Deus escolheu Jacó, alguém improvável, Ele também pode me escolher e escolher você. Ele escolhe, porque Ele escolheu Abraão e Sara para começar toda essa história. Um homem de 100 anos, estéril, uma mulher também estéril. Por que Deus escolhe esses dois para começar o seu povo? Para que 2.000, 3.000, sei lá quantos mil anos depois, ninguém possa olhar para o que aconteceu na vida de Abraão e Sara e possa dizer assim: foi algo casual, foi algo da natureza. Não, a natureza tinha acabado, o natural tinha acabado. Todo aquele que lembra da história de Abraão e Sara tem um relato a dizer assim: foi Deus. Talvez seja isso que Deus esteja procurando em nós. Talvez o pior lugar, talvez o lugar que você se encontra hoje, é Deus dizendo assim: eu vou preparar você para uma estação nova, mas antes você vai sair de um ciclo, de uma estação tão difícil, que quem olhar para a próxima estação não possa mais dizer: foi a sabedoria dele, foi a perseverança dele, foi as palavras hoje, né? As palavras de engajamento, resiliência, resistência, sabe, essas palavras, elas tendem a nos
apontar para a força humana. Resiliência, resistência, coragem. Essas são sinônimos de quê? Sinônimos de homem, sinônimos da natureza humana. Mas quando a gente fala assim, ó, palavra de fé, palavra profética, palavras de Deus, isso é a questão espiritual. A nossa vida está muito mais ligada no que Deus pode fazer do que eu e você possamos fazer. É isso que a gente tem que entender. É por isso que uma porta que estava fechada, que ninguém conseguia abrir, Deus abre. Ele tem a chave que abre todas as portas. É interessante porque às vezes a pessoa fala assim: aqui na igreja nós temos muitas chaves. E não é uma chave. Uma chave não abre essa igreja. Você precisa de muitas chaves. Deus está dizendo: eu só preciso de uma para abrir todas as portas que você precisa. Deus está dizendo: o que está acontecendo não é natural, é sobrenatural. Então, guarde seu coração sobre isso. Jacó ora, e a resposta de Deus é: vamos ler junto? Vai lá, 35, Gênesis 35, do 1 ao 3. Para você não achar que fui eu que falei, está ali no início do texto, diz assim: Deus disse a Jacó. Quem foi que disse? Deus. Olha o que ele disse: suba a Betel e estabeleça-se lá, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, o seu irmão. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente fugiu de um lugar, a gente fugiu de um momento, a gente fugiu de um relacionamento, a gente fugiu de uma pessoa, a gente está evitando alguns lugares, a gente evita a geografia. Por quê? Porque eu não quero resolver isso. Deus fala para Jacó: Jacó, para resolver essa situação definitivamente, você precisa voltar para um lugar. Qual é o lugar, Deus? Aonde o Senhor mandar eu vou. Não tem o pessoal que fala assim? Me mande, Deus, para onde o Senhor mandar eu vou. Olha para onde que Ele manda. Deus manda Jacó para Betel. Mas esse lugar só chama Betel porque quando Jacó fugia de seu irmão Esaú, ele teve um sonho. Deus apareceu para ele, nós já lemos esse texto, o finalzinho dele. Ele tem um sonho, e ele fala: esse lugar é a casa de Deus. E ele deu nome a esse lugar. Qual o nome que ele deu? Betel. 40 anos depois, ele saiu do pior momento e foi, Deus cumpriu a promessa. 40 anos depois, ele está enfrentando uma luta tão grande quanto no início da sua vida. Porque, sabe, talvez a luta passada você pensou assim: essa foi a pior que eu já passei. Aí vem a próxima. É tipo unha encravada. Quem já teve unha encravada? Você fala: a pior coisa que eu já tive na vida. Até você ter crise de rim, não é verdade? É isso. Sabe, Deus está dizendo para Jacó: Jacó, eu tenho um lugar que vai te ensinar. Eu tenho um lugar que vai te mostrar caminhos. Deus, eu quero esse lugar, porque esse lugar aqui está terrível. Todo mundo quer me matar, querem matar a minha família. A família, Deus, que o Senhor disse que eu teria, todo mundo agora quer me matar. E Deus fala para ele: eu tenho um lugar para você, Jacó, suba para Betel. Betel é a lembrança do que ele queria esquecer sempre, do que ele fez. Betel me lembra o que eu fiz. Betel me lembra quando eu estava sozinho. Betel me lembra quando ninguém se importava. É para lá mesmo, Deus. Deus fala: volta para Betel. Volta para Betel. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia. O pior momento. Deus está dizendo: lembra do teu pior momento. Onde é que você foi? Onde é que você estava? No que você estava pensando no pior dia da sua vida? Jacó lembra disso. É Betel. Porque meu pai tinha ficado, minha mãe tinha ficado, meu irmão queria me matar, eu não tinha nada. Ele diz assim: eu só tinha um cajado e a coragem. Ele não tinha nada. Ninguém se preocupava com ele. A propósito, queriam matar, queria se vingar. Seu pai estava indignado: como ele fez isso, como ele me enganou. Todo mundo odiava ele. A família não queria mais contato com ele. E Deus fala: você quer ser curado? Você quer resolver isso, Jacó? Você precisa voltar para o pior momento da sua vida. E Deus faz Jacó voltar para Betel. Volta para Betel e ergue um altar
para o Deus que te ouviu no dia da sua angústia, quando você fugia do seu irmão. Eu quero fazer uma pausa aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos e abaixasse sua cabeça, e eu quero fazer um exercício com você. Isso aqui não é, por mais que você possa pensar, né, regressão, viagem no tempo, não é nada disso não, irmão. É só sua lembrança. Só sua lembrança. Eu quero que você faça um exercício de se lembrar no pior dia da sua vida. Comece a lembrar do pior dia. Eu sei que pode ser difícil. Eu sei que pode até doer ainda muito. Talvez você, ao se lembrar dele, venha um gosto amargo. Mas eu quero que você se lembre do pior dia da sua vida. A pior notícia, quando você não tinha mais saída. Deus pediu para Jacó: volta lá. Ele não voltou para um lugar de festa. Ele não voltou para um lugar de sucesso. Deus pede para ele voltar para o lugar de maior aflição que ele enfrentou: Betel. Eu não sei qual é a sua Betel. Talvez seu pai morreu. Talvez seu marido morreu. Talvez sua filha, um filho seu. Talvez seu negócio faliu. Foi quando você quebrou financeiramente. Talvez quando seus filhos te abandonaram. Talvez o pior momento foi quando você engravidou, sem ter um pai para os seus filhos. Talvez foi uma traição. Talvez foi o fim de alguma coisa, um relacionamento, o fim de um sonho. Tente puxar na sua memória. Deus fez isso com Jacó. Jacó, volte ao pior momento. Levante um altar lá, no lugar do pior momento da sua vida. Será que você consegue lembrar? Sem lembrar, não vai haver cura. Volte para lembrar o pior dia, o pior momento. Alguns ainda não conseguiram superar, assim como Jacó. Talvez foi o fim de um casamento dos seus pais. Talvez você cresceu numa família disfuncional, seus pais não estavam juntos, você sofreu, eu não sei. Há muitas coisas que nós negamos. O negacionismo tem enganado muitas pessoas. Elas dizem: eu não sofro por isso, porque não tem que lidar. Porque quando tem que lidar, sofre. Quando tem que falar sobre, sofre. Deus está dizendo: você ainda não está curado. E se você não estiver curado, você não pode entrar na nova fase que eu tenho para você, no novo ciclo, na nova estação. Talvez foi uma agressão do filho, do esposo, talvez um espancamento, eu não sei. Talvez você foi magoado, ferido dentro da própria igreja. Pessoas te enganaram, prometeram e não cumpriram. Deus levou Jacó naquele lugar para ele se encontrar consigo mesmo. Será que você consegue imaginar você voltando e enxergando você lá ainda? Será que você consegue se enxergar e agora 20 anos, 5 anos, 20 dias depois, eu não sei. Será que você consegue voltar a esse lugar e se ver lá como você estava?
como você se sentia, e ainda tendo que voltar, como é que você tem se sentido? Eu não sei como. Eu só sei que, como Jacó, Deus está dizendo: se você voltar no seu pior momento, se você voltar nos seus piores dias, no dia de maior dor, maior sofrimento, Deus está dizendo: Jacó, lembra de uma coisa daquele dia. Foi o seu pior dia, foi o dia de maior dor, mas não se esqueça de uma coisa daqueles dias: eu estava com você, eu te fiz uma promessa, eu te fiz uma promessa. No dia de maior dor, no dia de maior tristeza, eu te fiz uma promessa. Você vai voltar para esse lugar. Abra seus olhos agora. Por mais difícil que possa ser voltar e encarar tudo isso, a boa notícia é essa: você não ficou preso lá, você está aqui, você chegou, você chegou. E sabe o que Deus fala com Jacó, dizendo: Jacó, lembra que eu fiz da promessa? Lembra a promessa que eu fiz a você no início? 28:15. Eu estou com você, cuidarei de você, onde quer que você vá, eu o trarei de volta a esta terra, eu o trarei de volta a esse lugar. Eu não separei o texto, mas Deus está dizendo, nesse dia, Deus está falando para Jacó: Jacó, você vai voltar nesse lugar. 40 anos depois, Jacó não sabia, mas ele está dizendo: eu vou trazer você de novo para esse lugar. Qual é o lugar? Betel. Betel. Jacó estava pensando em qualquer outro lugar, menos o lugar da onde ele sofreu, menos o lugar da maior dor. Mas Deus está dizendo desde o início, o Deus que escreve o fim no início. Deus disse para ele: Jacó, eu vou te trazer de volta para esse lugar. Jacó estava pensando: para a terra prometida, né, Deus? Para o lugar que o Senhor me deu. Deus está falando assim: não, para o pior dia da sua vida, Deus está dizendo: eu vou te trazer de volta. Mas você pode perguntar: por que Deus faria isso? Por que Deus me levaria de novo para esse lugar de dor? Porque talvez, se esquecendo do lugar, se esquecendo da dor, se esquecendo de acertar as contas, você se esquecesse do final. É 28, irmão. 28:15. Texto início. Eu estarei com você, cuidarei de você, e eu te trarei de volta a esta terra. Porque se você se esquecer do lugar, você pode se esquecer da promessa. E a promessa termina dizendo: não deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Jacó tinha chego na terra prometida, mas ainda não tinha voltado para Betel. Deus disse assim: você vai voltar. E por que Deus faria isso? Para que eu e você, daqui em diante, você enfrentou e venceu muitas coisas, amém? A prova é que você está aqui. Coisas que talvez pessoas, a sociedade pudesse pensar: você não vai conseguir, né, João? Cadê o João? Está aqui o João? O João está aqui. Essa semana o João passou o dia inteiro lá em casa, João. E ele estava lá, fazendo umas coisas, e eu estava lembrando de quantas vezes ele passou o dia na minha casa. Você lembra, né, João? Até o dia que deu tudo errado, mas Deus te trouxe de volta naquele lugar. Ele estava lá na minha casa o dia todo, e Deus levou ele de volta para dizer assim: eu disse que te traria de volta, e eu te trouxe. Não te deixarei. 15 só, irmão. Não te deixarei até que eu cumpra o
que prometi a você. Eu não sei o que Deus prometeu a você, mas a maneira de Deus trabalhar isso quebra tudo que a gente pensa sobre restauração. Ele nos leva no lugar de dor novamente. Eu pensei